Deus de fato tem nos conduzido até aqui. É o Senhor que nos traz pelo poder da sua palavra. E com certeza eu e você sairemos daqui mais uma vez com a plena e absoluta certeza de que teremos mais uma poderosa experiência com o Senhor. Sabe, queridos, o herói dessa noite que vai fazer a analogia, ou nós iremos analisar e comparar com o nosso herói verdadeiro de fato, que é Daniel, é o conhecido Thor. Por que Thor? Thor, ele é conhecido como um deus mitológico. É aquele que está entre os homens e os deuses. Mas nós sabemos, ele com o seu martelo busca fazer justiça. Mas nós temos visto a cada dia que esses heróis não passam da ficção, invenção e imaginação humana. E é por essa razão que Thor, ele tem que ser descartado, não apenas da nossa mente, mas também da nossa experiência. E quando a gente olha para um herói de fato chamado Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, a gente também percebe que ele foi evidenciado como servo do Deus vivo. E nessa noite nós veremos que a sua história traz a seguinte premissa: homens e deuses estão em crise. E quando eu digo deuses, eu estou dizendo deuses inventados pelos homens. E nós temos vários. Mas quando a crise vem, ela evidencia quem é quem. E nós vamos perceber que a história de Daniel, ela se inicia, deveria se iniciar no capítulo 1, mas ela inicia no capítulo 2. Interessante fazer essa afirmação, porque quando eu digo que a história inicia, eu estou declarando que Daniel, as coisas e a sua vida só começam a acontecer a partir do capítulo 2. Por quê? Ele era conhecido apenas nesse momento que o rei sonhou e esqueceu o sono? Não. Nós vamos ver poderosas verdades. E o próximo passo para a imortalidade é a obediência, queridos. E nós hoje vamos aprender. O Senhor nos convida para uma obediência incondicional. Antes, porém, eu quero convidá-los para que juntos possamos iniciar esse momento tão especial no capítulo 2 de Daniel. Ela está na tela, não é? Mas eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia. Daniel capítulo 2. Mas antes, eu quero convidá-los para uma oração. E eu quero dizer desde já para vocês: quando Deus fala, as coisas acontecem. Somente a palavra de Deus é capaz de preencher o nosso coração e guiar a nossa vida. Somente a palavra de Deus nos dá a certeza de que nós temos um propósito e nascemos com um propósito. E porque nascemos com um propósito, somos chamados a confiar que Deus opere esse propósito. Toda vez que eu me antecipo a Deus, toda a minha ação de antecipação é um engano. E dessa forma o Senhor também nos chama para que estejamos preparados para as mudanças, entendendo que Ele é quem conduz as circunstâncias. Eu tenho que permitir que o cesto que representa a minha vida seja guiado por Deus. E ontem nós entendemos que os altos e baixos da experiência da nossa vida, se eu estou no Senhor, o Senhor cumprirá o seu propósito no tempo certo. E hoje, Deus, o Senhor nos chama e nos convida para uma poderosa experiência. Eu quero afirmar para vocês que Deus já tem trabalhado de uma maneira muito poderosa em nosso meio. E contra fato não há argumento. É Deus quem faz isso, não é ser humano, não é voz humana. E sabe, nós já temos experiências fantásticas e milagres em nosso meio. Vamos relatar no sábado algumas experiências fantásticas que Deus já tem realizado em nosso meio. Mas nós não precisamos dessas experiências para crermos. Nós temos que acreditar mesmo sem ver. Mas o Senhor é tão bondoso
que Ele nos concede evidências diante dos nossos olhos para acreditarmos. E eu quero incluir, excepcionalmente hoje, um pedido especial do Marcelo. Ele me procurou alguns dias atrás, e eu quero incluir na nossa oração inicial o seu pai Geraldo, que está na UTI com grave problema respiratório. Ele também pede que essas orações e o efeito delas alcance também a família que tem sofrido muito. Nós vamos entregar nas mãos de quem pode operar a nação. E nessa hora nós vamos falar com Deus. Eu convido você para que assim recebamos a sua palavra e estejamos preparados para isso. Amado Deus, muito obrigado. Nosso coração se regozija pelo que temos visto e ouvido. Estaremos diante de mais uma poderosa biografia. Alcança-nos, Senhor, como tens feito a cada dia. Queremos também entregar em tuas mãos o Senhor Jerônimo. Ó Pai, sabemos que tu podes, mas que a tua vontade seja feita na vida deste homem. Alcance também a família. Enfim, unja-nos, receba-nos e alcança-nos individualmente. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu os convido para Daniel capítulo 2. E quando nós analisamos esta história e recebemos esta história, eu me lembro, queridos, de um verso, de um salmo, o Salmo 135, verso 5. E eu quero convidá-los para que a gente analise essa declaração. Ela é muito poderosa e ela resume a história de Daniel. E por que não dizer, ela resume também a nossa vida. Salmo 135, verso 5, nos diz assim, de maneira direta e de uma forma completa. Eu diria que se tivesse um verso que pudesse resumir a biografia de Daniel, seria esse. 135, verso 5 diz assim: com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Aqui está o resumo da nossa história. Eu sei que o nosso Deus é grande e Ele está acima de todos os deuses. Amados, quando eu olho para a biografia de Daniel, eu vejo que a sua biografia não acontece no capítulo 2, ela acontece no capítulo 1. Mas há algo aqui impressionante, é que nem sempre os homens reconhecem os servos de Deus. Por que eu digo isso, amados? Quando nós olhamos para o capítulo 2 de Daniel, nós já recebemos uma crise a partir do versículo 1. O que é crise? Crise no dicionário é uma manifestação súbita. São circunstâncias que nos vêm de maneira que a realidade sai do comum e parte para o incomum. Isso é uma crise. E ontem nós vimos inclusive um aspecto no momento da vida de José, em que José, ele vira para o copeiro que volta a servir, ou voltaria a servir a Faraó, e diz: lembre de mim. O homem esquece, mas Deus lembra. E aqui está a prova dessa máxima, dessa premissa. Querido, se você está escondido porque serve ao Senhor, se você está sendo marginalizado porque serve ao Senhor, se você está sofrendo algum preconceito porque serve ao Senhor, no seu trabalho, na sua vida, na sua faculdade, na sua escola, eu quero dizer uma coisa: a crise virá e o seu Deus e você serão evidenciados. Não tenho dúvida disso. Sejam fiéis e Deus vai agir como agiu na vida de Daniel. E no versículo 1 nos diz: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então,
o rei, ele mandou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. E disse-lhes então o rei: eu tive um sonho, e para saber está perturbado o meu espírito. E sabem, queridos, os caldeus disseram ao rei aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. E respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Querido, quando a gente lê uma história como essa, a gente deve se perguntar: por que Nabucodonosor ficou tão irritado? Porque aqui se instaura uma crise. Queridos, até então, esses homens, os caldeus, os feiticeiros, eles eram procurados. Mas há aqui uma grande diferença. Nabucodonosor, ele sonhava e ele buscava desses homens apenas a interpretação de um sonho. Sabe por que Nabucodonosor ele fica tão irritado? Porque nesse momento ele percebe que estava sendo enganado até então. E o pior sentimento humano é perceber que está sendo enganado por alguém. Quando Nabucodonosor então vem com uma proposta diferente e ele cria piamente em seus deuses, ele cria piamente naqueles sábios, ele alimentava aqueles sábios, ele pagava um alto salário para os sábios. E sabem, queridos, nós pagamos um alto salário para alimentarmos os deuses, que no momento da crise não nos dá respostas. E nesse momento, queridos, Nabucodonosor, de maneira muito direta, vira para eles e diz assim: eu sonhei e eu esqueci o sonho, eu quero agora que você dê o sonho e a interpretação. Aí o problema chegou. E nesse momento se provou o engano. Mas há um fato muito interessante. Esse fato interessante é que, será que Nabucodonosor não conhecia Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Será que não? Nabucodonosor os conhecia. Sabe por quê? Porque eles eram jovens excepcionais. E os excepcionais em reino não são esquecidos. Os excepcionais numa faculdade não são esquecidos. Os excepcionais numa empresa não são esquecidos. Porque são os melhores. Porque sabem fazer. E o capítulo 1 me dá a certeza de que Daniel e seus amigos já existiam, mas eles existiam não para o coração e não para a mente de Nabucodonosor, não para a Babilônia. E eu fico imaginando que até então Daniel e seus amigos estavam marginalizados, esquecidos. Mesmo no momento de uma crise, Nabucodonosor escolheu chamar os caldeus de feiticeiros. Simples, porque Nabucodonosor não queria admitir que os seus deuses que ele alimentava e pagava tão caro, não iria decifrar o seu problema. Ele não procurou Daniel. E na verdade, queridos, quando você vê a história, não foi ele que chamou Daniel. Não foram os sábios que chamaram Daniel. Não foi Aríoque que foi matar os próprios sábios que chamou Daniel. Daniel se ofereceu. E a crise foi uma porta aberta para Deus agir. Queridos, sabe qual é a grande mensagem? Ser fiel a Deus nem sempre significa ser reconhecido. E isso não acontece apenas no mundo, acontece no âmbito até da própria igreja. Nem sempre os fiéis são reconhecidos. Sabe por que Deus vai estabelecer uma crise? Para mostrar quem são os seus verdadeiros filhos. Porque a crise revela quem é quem. Querem ver o auge dessa crise? O auge dessa crise se dá no verso 11. A coisa que o rei requer e que o rei exige é difícil e ninguém há quem
são alimentados pela mentira e a representam, também são levados a admitir que não podem. Notem que nem sempre os melhores estão nos lugares que deveriam estar. Queridos, essas histórias, elas são um guia para a nossa vida. Eu tenho me conformado muito com a vida a partir dessas histórias. Eu tenho uma plena certeza que existem muitas cutias em todos os lugares. Sabe o que é cutia? Quando você vê uma cutia em cima da árvore, tenha certeza de uma coisa: alguém colocou lá. Porque cutia não sobe sozinha. Se você olhar para determinado lugar e você vê algumas pessoas em cima no topo, muitos que estão no topo da liderança não estão porque deveriam estar, ou porque provaram que deveriam estar. Estão porque alguém colocou. Quem deveria estar sendo consultado por Nabucodonosor seria quem? Vamos por justiça? Concurso? Se fizesse, foi feito um concurso no capítulo 1. Quem são os melhores? Quem foi que ganhou um concurso? Ali foi um concurso para saber quem seriam os sábios e os profetas. Concurso público de Babilônia. E no concurso público de Babilônia, Daniel e seus amigos tiraram em primeiro lugar. Aliás, eu diria, não apenas em primeiro lugar, eles se acharam 10 vezes mais, uma nota 10 vezes maior. Vocês sabem que hoje as pessoas estão migrando para os concursos, né? Hoje em dia é concurso, meu amigo. Eu tenho um cunhado que ele é focado em concurso. Acabou de passar agora na Petrobras e agora já está pensando no Banco Central. E ele disse que só vai ganhar 30 mil por mês. 23 anos, solteiro, formado em contabilidade. Concurso. Daniel passou no concurso, mas não foi chamado. Não acontece isso? Não é? Pela lei, você passou no concurso em primeiro lugar, você é o primeiro a ser chamado, mas o que houve aqui foi a gente percebe aqui um paternalismo, né? Uma injustiça, porque eles passaram, deveriam ser chamados, mas não foram. Sabe por quê? Porque há uma diferença. A ação deles deveria evidenciar o seu Deus, mas a crise os colocou em onde deveriam. E quando a gente analisa e vê as páginas no capítulo 2, nós percebemos, queridos, que a grande crise se dá aqui a partir quando você olha ainda no capítulo 2, no verso 24, e eu quero considerar que você conhece toda a biografia, e a gente vai pegar apenas os pontos chaves, como temos feito a cada dia, e diz no verso 24: por isso Daniel foi ter com Aríoque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios de Babilônia. Olha bem, aqueles sábios alimentados até então, que foram chamados, e que Nabucodonosor percebeu que estava sendo enganado, saiu a ordem, e a ordem é o seguinte: está todo mundo demitido. Só que aqui é pior que demissão, está todo mundo morto. Não é brincadeira, meu amigo. E o marido saiu, porque ordem dada, ordem executada. Não tem essa história. O rei mandou e ele foi. E quando ele foi em direção para matar, entrou e disse: queridos, olhem aqui a grandeza de um homem. Olha aqui que em Daniel nós podemos vislumbrar e perceber duas principais características. Sabe qual é a primeira característica? Daniel, aqui ele aprova, aqui ele guardava os mandamentos de Deus, porque ele amava o próximo. Eu fico imaginando que aqueles sábios que estavam sendo alimentados pelo governo, né? Funcionalismo público, passivo, onde o indivíduo está ali só amando, né? Parece até que é o Brasil, né? Mas é Babilônia.
E eu fico imaginando que ali eles deveriam se ver. Os sábios se encontravam com Daniel, e quem sabe olhava para Daniel e dizia: olha, que adiantou ser mais do sábio, 10 vezes mais, a gente está aqui e ele está aí. Eu fico imaginando, em inferência permitida, que Daniel não morava em Jaraguá, em Belo Horizonte, de repente. Ele não moraria nos bairros nobres, porque não dá. Ele, quem sabe, morava na periferia, numa casa humilde com seus amigos, o salário era bem pequenininho, apesar de ser o mais sábio. De repente, alguém poderia dizer: Daniel, que Deus é esse? Chuta o balde, meu amigo. Você vai 10 vezes mais sábio. Primeiro, já vem trazido como escravo, cativo, e entra em Babilônia. Agora você faz um concurso, passa, não é chamado. E ele diz: calma, Deus está no comando da minha vida. Já viu como essas histórias são reais? E elas são relevantes. E sabe, queridos, nesse momento Daniel poderia dizer: agora é a hora da vingança. Vai matar os sábios? Tudo bem, eu vou livrar a minha e dos meus amigos, vou virar para o Nabucodonosor, porque poderia dizer ali o seguinte: você não vai me matar, primeiro você não ser considerado sábio, mas eu tenho. Eu vou te declarar, tá? Porque eu sou bom. Eu sou bom, marido. Eu sou tão bom no meu currículo, marido. Eu sou injustiçado. Eu fiz aquela prova e não errei nenhuma questão. Eu sou bom. E sabe o que aconteceu comigo? Quem deveria me chamar não me chamou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: eu posso resolver essa questão, mas quanto a esses aí, pode matar um a um. Eu não vou assistir. Olha a atitude de Daniel: não mates os sábios de Babilônia. Ele se preocupou. Ele foi lá falar com Ariel, que o texto diz que ele foi lá, não foi para nenhum outro objetivo a não ser dizer: não mate esses infelizes, esses escarnecedores, mentirosos. Não mate. Por favor, não mate-os. Introduza-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Queridos, eu vejo aqui fé também. Porque até então eu confiava tanto em Deus que ele disse: me introduza que eu vou dar a interpretação. E agora, quando ele está diante de Nabucodonosor, olha o verso 27. Respondeu a Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Aí vem uma conjunção adversativa: mas eu posso. Nabucodonosor, seja uma coisa para você: eu sou bom. Como diz o Jó, eu sou o cara. E você até agora está acabando comigo. Mas não, queridos. Se ele amou o próximo, ele amou a Deus acima de todas as coisas, como ele disse no verso 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber o quê? Ao rei Nabucodonosor, que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Olha que Daniel, ele não usou de subterfúgios. Daniel não foi de conversinha como foi com os outros. Olha, o rei, é o seguinte, me diz aí, e aí, esposa, como é que foi, que negócio é esse, o senhor não lembrou? Não, ele virou e disse assim: Nabucodonosor, é o seguinte, eu não posso, mas Deus pode. Nesse momento eu quero exaltar o nome de Deus. Queridos, o primeiro passo para o sucesso é exaltar o nome de Deus sempre, em quaisquer circunstâncias, em quaisquer momentos da nossa vida. Sempre exaltar o nome de Deus. Sempre reconhecer que é Ele e não sou eu. Não é a minha palavra, não é a minha ação, é Deus. Eu sou um mero e descartável instrumento em suas mãos. E sabe, queridos, quando
Ele fala isso, nós conhecemos muito bem a história, o contato de Daniel, exaltando a Deus, e de maneira muito firme, serena, mas confiante, e ele agora começa a explicar, e você conhece bem, e quando ele explica, ele diz: ó rei, você sonhou com uma grande estátua, cabeça de ouro, tórax de prata, quadril de bronze, perna de ferro, pés de barro e ferro. Sabe, ó rei, quero te dizer que cada parte dessa estátua representa um reino. Tu és a cabeça de ouro, Daniel 2,38. E quando ele diz tu és a cabeça de ouro, ele está dizendo e profetizando em nome de Deus, e Deus foi intermédio dele, e ele como porta-voz, por isso era profeta. Ele estava dizendo que o reino, o primeiro reino, o mais suntuoso e o mais poderoso, e que o ouro inclusive predominava. Queridos, eu vou dizer, não há uma parte da Bíblia em que você possa convencer mais um cético do que esse. Eu tenho estado no meio de céticos e ateus. Como vocês sabem, os apresentadores sabem, nós estamos no mestrado em Ciências da Religião na Universidade Católica. E ali os meus colegas, a maioria deles, sociólogos, filósofos, antropólogos, historiadores, e os meus professores com seus pós-doutorados também, todo mundo sabe que eu sou pastor. E um dia desse, eles estavam, um determinado professor, uma determinada área, ele dizia fé versus razão, e eu simplesmente, eu não vou de encontro, porque ali eu tenho que ser descritivo e ser cientista da religião, a partir das várias ciências que observam a religião. E ali eu me lembro muito bem que eu disse, que tal a gente pensar na possibilidade não de fé versus razão, mas que a fé é uma razão que explica algo que acontece além dela. E aí a gente jogou um paviozinho para a discussão, porque a fé é uma razão que te leva além da razão. Somente ela pode explicar o que ocorre além da razão. E quando eu conversava com um historiador e mostrava o período que foi profetizado, o reino, inclusive até, queridos, as partes que aparecem na estátua representavam o período em que um determinado metal era sobressalente. Babilônia é o ouro. Se você perceber, a Medopécia é a prata. Se você perceber, o Império Romano foi conhecido na história, pega qualquer livro de história, como o Império do Ferro. Então é muito claro e específico. Então ele diz que o reino por ali, quando você olha para a história, realmente foi de 605 a 539. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, Nabucodonosor. Em outras palavras, a mensagem é a seguinte: Nabucodonosor, você não será eterno. Nabucodonosor, o seu reino vai passar. Querem imitar qualquer imperador, qualquer rei, diga aí que ele é finito. E Nabucodonosor foi ouvindo, né? E até então, tranquilo. E aí diz, olha, o segundo período é o período de prata. Você sonhou e ele não tinha como negar. Realmente eu sonhei, ele foi lembrando. E o seu sonho, uma grande estátua, uma mão lançada, uma pedra lançada sem mão humana e de repente atinge os pés da estátua. Mas vem então o segundo reino e a história diz que foi os Medos e os Persas, a Pérsia, 539 a 371, e depois da Pérsia virá um terceiro reino de bronze, o qual terá o domínio sobre toda a terra, e aí havia a Grécia, que foi de 331 a 168 antes de Cristo, e está a prova incontrovertível disso. E foi nesse período que Alexandre o Grande conquistou uma rapidez o mundo, como também foi embora, muito rápido. E haverá um quarto reino forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. E esse reino que nós sabemos é o reino que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, e que foi no Império Romano, pé de ferro, de 169 a.C. até 476 depois de Cristo. E por fim, queridos, os pés de barro e ferro, ele diz que no verso 42 e 43, quando ao que viste do ferro misturado com barro de louro, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro.
e aqui é dado pronunciamento. Sabe por que eu amo a palavra de Deus? E você também tem que amar, porque a palavra de Deus, ela não fala de maneira parcial, ela fala de uma forma completa, direta. E a Bíblia diz e sentencia: não terá outro império na terra. O último foi Roma. E quando você olha para a história, você não vê as tentativas de se consolidar no Império Mundial? Várias. Não é verdade? Napoleão, Hitler e tantos outros. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não haverá. E aí está, nós entendemos que essa mistura representou então a divisão do Império Romano, como a história diz, a Europa, e foi a partir dela que vieram todas as Américas e por aí para. E aí nós chegamos onde estamos. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa para você aqui. Quando você olha adiante dessa história tão conhecida, que nós estamos tirando questões que até então não percebíamos, até então Nabucodonosor atônito estava sendo a seguinte mensagem: sabe, Nabucodonosor, os seus deuses não são eternos, o seu reino não é eterno, você não é eterno, nada aqui é eterno é apenas Deus, porque Ele irá estabelecer o seu reino, a pedra. E aí, querido, sabe o que eu acho aqui interessante? Não sei se você percebeu, no capítulo 2, no final, aí vem o contraste das palavras com a atitude. Vamos ver aqui o verso 47. E eu quero já adiantar e dizer uma coisa para você: eu nunca vi palavras tão bonitas, tão eloquentes quanto essas em toda a Bíblia. Olha que palavras. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistério, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei agradeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs como governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E a pedido de Daniel constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abdenego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Queridos, note aqui, a crise veio e foi evidenciado o verdadeiro Deus e os verdadeiros servos. Vejam agora a palavra de Nabucodonosor: Deus é Deus dos deuses. Não é verdade? Quando eu olho essas palavras, o mundo está convertido. Esse homem já está no céu. E eu poderia pegar essas palavras e dizer assim: olha, aqui está a prova de que Nabucodonosor se converteu, se não fosse o capítulo 3. Queridos, meras palavras. Palavras sem atos são como tiros sem balas. Atão, mas não ferem, só faz barulho. Você conhece uma pessoa que fala bonito? Você vê o indivíduo e fala e diz: eu vou fazer, mas na hora H. É por isso que Deus, queridos, Ele não julga os atos, Ele julga a partir do motivo que leva o ato. Ali eram meras palavras vazias de um rei consciente, convencido, mas não convertido. E a atitude real está no capítulo 3. E aqui está a visão completa da estátua, do sonho. E chegou o momento. O capítulo 3 está aí. O capítulo 3 revela a real intenção do coração de Nabucodonosor. Mas sabe o que eu amo mais do capítulo 3? É que Daniel não aparece no capítulo 3. E não tem nenhum comentarista, nenhum erudito que explica por quê. E ninguém se avisa. Interessante é que ele está como protagonista no capítulo 2 e também no capítulo 1. E no capítulo 3 ele desaparece. Onde está Daniel aí no capítulo 3? Alguém achou? Ele não está, ele desapareceu. Será que viajou? Sabe o que eu acho de bonito aqui? Sabe por que Daniel desaparece? Providência divina, ao meu ver. Sabe qual é a ideia que eu tenho quando eu olho o capítulo 1 e o capítulo 2? É que parece que Daniel é o líder espiritual e os demais amigos fazem tudo que Daniel faz. Já reparou? Você já conheceu gente assim? Que gosta de viver a religião do montinho? A religião do grupo
Se fulano foi, eu vou. Você já viu como é? Eu sou pastor de uma grande igreja, você já sabe, central do Recife, imensa. E a gente vê como qualquer igreja ela é estabelecida por grupos, né? E todo grupo tem um líder. Todo grupo tem um influenciador e um influenciado. Se você quer mover aquele grupo, você tem que mover aquela pessoa. Se você convence aquela pessoa, nem se preocupe com os demais, porque ele precisa só dizer eu vou, e os outros dizem eu já estou aqui. Será que os amigos de Daniel também eram assim? Parece. Quando eu olho o capítulo 1 e 2, Daniel sempre na frente, Daniel sempre na fala, Daniel sempre aquele, os amigos de Daniel sempre pegam a sobra. Mas aqui eu vejo no capítulo 3 que eram homens que viviam a sua religião independentemente de Daniel. Queridos, sabe quem é que vai estar preparado para a crise? É aquele que não depende do outro para ter a sua experiência espiritual. Por favor, não é pelo seu esposo, por favor, não é pela sua esposa, por favor, não é pelo seu irmão, não é pela sua irmã. A salvação, ela não se dá por osmose. Quem estudou biologia lembra, né? Ele diz fagocitose, gostose, osmose, não é? Não se dá. Não se dá por uma regulamentação provida de um relacionamento. Religião não é como uma fila de banco. Aliás, hoje pouco se pega a fila, né? Mas ainda existem as filas, principalmente no Brasil. E a fila, você já reparou? Quando você vai para uma fila gigantesca no caixa, você nunca olha o caixa, você olha sempre a pessoa da frente, não é verdade? Tão cansado, está ali distraído, e a pessoa da frente, se ela dá um passo, você segue a pessoa. Mas um dia eu queria fazer uma brincadeira, fazendo que o da frente fosse saindo do banco, você ia perceber também saindo, porque você sempre vai seguindo a pessoa da frente, não é? A gente parece que sempre precisa do outro para dar outro passo, mas não vemos. Os amigos de Daniel, eles tinham luz própria, estavam convictos do que queriam. E agora, olha o verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha agora 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. A resposta de Nabucodonosor está aqui, e essa resposta é uma resposta da rebelião. Queridos, olhem bem. Se Daniel disse que ele era cabeça de ouro, ele parou e disse assim: Daniel, você está errado, seu Deus também. Vou fazer agora uma estátua toda de ouro, porque a estátua sou eu. Se a estátua é o mundo, eu sou o mundo, e ela vai ser toda de ouro. A altura, a medida da estátua já dizia infinitude, 60 côvados de altura e 6 de largura, um côvado da mão ao cotovelo, você pode fazer a conta, 60 côvados de altura, 6 de largura. E se você observar bem, essa medida da estátua, ela foi feita estrategicamente para dizer o seguinte: o meu reino terá início, mas não terá fim. Se você multiplicar 60 por 6, dá quanto? 360, não é verdade? Os matemáticos de plantão, 60 vezes 6 são 360. E se você parar 360, lembra o que na matemática? 360 são os graus de uma circunferência. E nós aprendemos numa circunferência que ela tem início, mas não tem o quê? Fim. Outro detalhe: Nabucodonosor sabia que em Babilônia havia representação dos deuses. O número 6, na numerologia, ou na tabela numerológica de Babilônia, o número 6 representa o Deus menor. O 60 representa o Deus médio, e os 600 representa o Deus maior, ou o conjunto dos deuses. Isso significa que ali nós podemos ver uma atitude de rebelião representada pelo número 666. Uma rebelação total contra Deus, o que acontecerá no final dos tempos também. E nesse momento, queridos, aí nós conhecemos a história. Ele orienta, e então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, e verso 4: nisto a alma pregoava em outra voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor, o quê? Levantou. Mas algo
Igual acontece. Porque quando foi tocado todos esses instrumentos, é notório que 3 pessoas aparentemente insignificantes, longe do Nabucodonosor, não se prostram. Quem são eles? E sabe, o interessante é que no verso 12, no verso 11, diz assim: e qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado onde? Na fornalha de fogo ardente. E há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, até os deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar. Eu achei muito interessante essa questão. Sabe por quê? Porque, sinceramente, se Nabucodonosor tivesse que fazer alguma coisa, ele tinha poder para isso, ele tinha que dizer o seguinte: olha, são eles, joga na fornalha. Ele poderia fazer isso? Poderia, ele deveria. Mas não. Nabucodonosor chama. Sabe por quê? Porque não se trata de qualquer pessoa. Nabucodonosor tem juízo. E ele disse: chama, mesmo irado, ele diz: chama aqui. Mas ele chamou, sabe para quê? Se você reparar bem, ele chamou para negociar. Não é? Para que negociar com homens que vão morrer? Onde é que a sua palavra vai dizer assim: se fizer isso, vai acontecer isso? Aí a pessoa faz, e eu vou chamar para procurar saber por que fez, eu vou mandar matar. Isso revela, queridos, que Nabucodonosor faz o papel do inimigo. O inimigo quer negociar com a nossa decisão e a nossa fé, e a nossa decisão de obedecer incondicionalmente a Deus. Ele quer negociar, ele negocia muito. E olha o que ele diz no texto, a partir do verso 14. Peraí, Nabucodonosor, é verdade, torcendo para ele dizer: é mentira dele. É verdade que você não quis fazer isso, que é isso? Aí no verso 15: agora, pois, vocês estão dispostos. Em outras palavras, o que custa? É só se ajoelhar um pouquinho, ninguém vai ver. Daniel não está aqui não. Queridos, olha, eu não me esqueço até hoje. Iniciei o ministério e fui dentre os lugares, o pastor de uma cidade de interior pequena, que fazia parte desse distrito. E eu me lembro como hoje um recado que recebi do prefeito de uma pequena cidade. E o recado era o seguinte: um recado no papel, e dizer assim: pastor, por favor, deixe as professoras do município trabalhar no sábado, pastor. Com essa crise que está no país e nosso município precisa delas, pastor, dá a sua autorização para que elas possam trabalhar. Negociação. É só um pouquinho, é rapidinho, é só ali. Não, isso é muito radicalismo. É só um desviozinho. Que é isso, Sadraque, Mesaque e Abednego? E sabe, queridos, aí vem a resposta que deve ser nisso. Verso 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Sabe o que ele disseram? Não era nem que o Senhor me chamava, vou chamar a gente. Na verdade, se o Senhor tivesse convicto mesmo dos seus deuses, da sua decisão, você deveria me jogar logo na fornalha. Sabe o que ele está dizendo, querido jovem, para mim e para você? A obediência, ela não é negociável. Sabe o que me entristece como pastor? É quando alguns jovens vêm me perguntar algo relacionado a princípio: pastor, e se? E se? O que você acha disso? Negociando, vem um ataque. Se o pastor der qualquer luzinha de que deve fazer, ele escova. Onde está a nossa fidelidade? Para quem é a nossa fidelidade, Deus? Olha o que diz Sadraque, Mesaque e Abednego, no verso 17. E aqui, em nome de Jesus, eu quero que a gente entenda uma verdade. Se
conjunção condicional. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele o quê? Nos livrará da fornalha de fogo. Note que o pensamento da Nabucodonosor é, olha a pergunta final do verso 15: quem é o Deus que pode livrar? Sadraque, Mesaque e Abednego tinha certeza que Deus pode. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus pode resolver qualquer problema meu e seu. Qualquer um. Deus pode curar qualquer pessoa. Deus pode te curar de qualquer situação. Deus pode atender qualquer pedido. Porque Deus, queridos, Ele não vai, Ele está. Deus, Ele não pensa, Ele sabe. Deus, Ele não deseja, Ele tem. Nele se concentram todos os atributos incomunicáveis. Mas eu preciso entender uma coisa: eu não devo ir na onda hoje da teologia da prosperidade, onde eu digo, e o verbo de hoje das principais religiões, e a tendência hoje é determine. Senhor, não aceita a casa que eu tenho. Eu determino, Senhor, mudar de casa. Eu determino, Senhor, que essa doença saia de mim. E quem entra agora nesse momento da igreja, viu falando dessa forma, vai achar que entrou numa igreja errada. Eu determino. Você não determina nada, porque Deus não é determinado por você. Porque no dia que Deus for determinado por você, Deus vai passar a ser o objeto e você o sujeito. Deus não é um objeto, Deus é um sujeito. E olha, queridos, o que os amigos de Daniel dizem: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará. Mas aí no verso 18, queridos: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Se não, isso significa que Deus pode, mas Ele pode escolher não fazer. E você não tem que escolher obedecê-lo porque Ele não fez. Você tem que escolher obedecê-lo porque você o ama e está preparado para entregar a sua vida. E se preciso for, queridos, ser lançado numa fornalha que seja. Mas uma coisa é certa, amigos, uma coisa é certa: se você for lançado numa fornalha, o Senhor estará com você. Sabe qual é o nosso limite na obediência? Sabe qual é o nosso até? Sabe qual é o grande problema hoje? É que as pessoas querem ser fiéis até que o meu emprego seja perdido, até que a pessoa que eu amo termine comigo, até que o meu último real saia da minha conta bancária. Nós temos um até limitado, mas o até de Deus é ser fiel até o quê? A morte. E eu dar-te-ei a coroa da vida. O que é coroa da vida? Coroa da vida é imortalidade, queridos, a verdadeira, não que o homem mostra, não uma ficção. Imortalidade, vida eterna, coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O coral vai cantar a última música dessa hora. E nós precisamos, nessa noite, tomar uma decisão. Esse próximo passo pode ser um passo muito duro para alguns, mas é necessário. Você que está aqui, você tem que dizer para o seu Senhor: Pai, eu quero ser fiel até a morte. Queridos, vai chegar um tempo em que os deuses atuais cairão, como caíram de Babilônia. Quais são os deuses atuais? O alcoolismo e tantos outros deuses que nos norteiam por aí e que nos faz e nos torna afastados de Deus. Quando a crise vier, eles cairão e o verdadeiro Deus será evidenciado, e o verdadeiro servo dele será evidenciado. É
por isso que essa igreja enfrentará uma grande sacudidura pela profecia, inclusive bíblica. E a crise virá uma grande crise, e somente os preparados subsistirão. Somente aqueles que adotam o se Deus quiser e se Deus não quiser. Seja feita a tua vontade. O que Deus quiser eu aceito. Se for para perder o meu emprego eu perco. Se for para morrer com câncer terminal eu morro. Mas uma coisa é certa: eu amo ao Senhor e estarei com Ele para sempre. Em nome de Jesus. Você não pode sair daqui dessa noite sem tomar essa decisão. Não chegaremos ao céu se a gente não estiver disposto a morrer pelo Evangelho, por essa causa. Não chegaremos. Lembre-se de Abraão. Deus deixou ele até o momento que levantou o cutelo. Deus deixou até o momento que os amigos entraram na fornalha. Talvez você esteja caminhando em direção a uma fornalha. Deus ele deixa, ele assiste até você entrar, até o limite. Mas saiba de uma coisa, em nome de Jesus, Ele vai deixar você até o final. Mas no último minuto, Ele vai vir. Ele vai agir. É o que vai acontecer com o povo de Deus. No último momento, Ele vai vir. Acredite. Mas nessa noite você precisa dizer ao Senhor: aqui está a minha vida, eu acredito, quero ser fiel até a morte. E se você quer dizer isso enquanto o coral canta, em nome de Jesus eu convido que você venha, se levante, fique até o nosso maestro aqui, porque você precisa dizer isso ao Senhor. Eu estarei orando por você. Deus seja louvado por essa decisão. Ele vai nos dar forças para cumprirmos. Amanhã será o penúltimo dia. E a partir de amanhã nós iremos receber o troféu dessa semana. Se você tinha que faltar qualquer dia, tinha que ser até hoje. Amanhã e sábado. Se você faltar, é quando você ganhar um pouquinho, não vai ser para receber o pódio a sua recompensa. Amanhã nós vamos saber como tornar-se herói. E nós vamos ver o personagem bíblico que se identifica muito com a nossa problemática. O bem que quero fazer, esse não faço. Mas o mal que não quero, esse eu faço. E nós vamos comparar o pecado com a lei. E vamos comparar a lei do pecado com a lei da gravidade. Será um momento muito especial e a gente vai entender como ser vitorioso. Você não pode pecar. Mas nessa hora nós vamos entregar ao Senhor a nossa decisão, a nossa vida. Vamos orar. Amado Deus, aqui está a nossa decisão de ser fiel até a morte. Sabemos que o que virá será bem pior do que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa história ela é tipológica. Nós sabemos que a estátua de ouro será reerguida novamente. Um decreto virá. Receberemos uma imposição. E em nome dessa petição do Estado, de um poder religioso que será reerguido novamente, amparado por um poder civil. E nós entendemos bem no capítulo 13 de Apocalipse o que isso significa. Nós queremos, se lá chegarmos, queremos nos manter firmes ao teu lado. Queremos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não queremos nos prostrar. Queremos ficar em pé. Mas sabe, Senhor, uma coisa é certa. Muitos de nós nem esperamos uma situação como essa. Nós estamos nos prostrando diante de situações tão pequenas, diante de provas tão irrisórias. Temos sido infiéis, temos sido corruptos, temos sido, Senhor, blasfemos, temos sido
preconceituosos e até mesmo temos negado a fé e os princípios, mas em nome de Jesus nos dê forças. E amanhã nós vamos descobrir como. Leva-nos em paz para os nossos lares. E obrigado pela tua palavra, pelo que tu tens feito, porque tem construído a eternidade e a salvação em nossos corações. E temos entendido como tu ages e como tu nos trazes. E obrigado por isso, nós te agradecemos.